Da Diária de Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, estamos mais uma vez ao vivo pela NHTV em novoshorizontes.fm.com/NHTV e nos tradicionais 104.7 MHz da Novos Horizontes FM Santo Ângelo, a melhor rádio do seu rádio, e hoje uma estrutura multiplataforma que muito nos orgulha aqui para esta equipe, segundo postou até o Francisco Medeiros há pouco, a equipe mais competente do Rádio Missioneiro. Não sei se chega a tanto, Francisco, mas estamos a caminho disso. Pois eu até quero começar o nosso assunto, que também traz ao estúdio o companheiro das terças-feiras, o Thiago Meyer Mendes. É o nosso timinho aqui que entra em campo às 13 horas toda a terça-feira. Pois dia de jogo da seleção e tal, a gente também vai falar sobre isso, mas conforme o prometido na semana passada, o assunto de hoje é o atraso no atendimento nos consultórios. A gente fez 4 convites para que alguns profissionais estivessem aqui, a gente até aguarda a presença de um médico para bater o papo conosco, mas até agora ninguém confirmou. É uma questão, né, que nós ficamos até chateados, né, rapazes, em relação a isso, mas o que nós vamos fazer? Muito boa tarde, Francisco, boa tarde, Thiago. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Francisco, boa tarde aos rádio ouvintes e agora web espectadores, né? Pois é, tia, foi feito convite para a gente poder escutar a parte deles também, porque eu acho que mais fundamental do que a gente vir e falar aqui é alguém poder dar o contraponto para nós. Isso seria de grande importância, até porque tem algumas perguntas pontuais que eu acho que seria bem interessante aqui num espaço público os médicos poderem responder para nós. Afinal, quem não precisa de médicos, né? A saúde se trata de um bem-estar da população como um todo. Pois é, os que inclusive não quiseram se identificar, eu ouvi nos telefonemas aí que a gente manteve aí durante a semana e mesmo na terça-feira passada, logo após o programa, de que um dos questionamentos que foi feito mas os pacientes atrasam demais. E foi citado um exemplo pontual. Digamos que as consultas comecem às 13 horas e 40 minutos. Se o primeiro paciente se atrasa, a tarde inteira está comprometida. Essa é uma questão levantada pelos médicos. Outra questão, casos de urgência, casos de emergência, cirurgias. Muitos dos médicos têm cirurgias complexas e cirurgia, embora ela tenha um horário para começar, ela muitas vezes não tem um horário para terminar. Então, essa também é uma das questões levantadas. A partir dessa questão colocada... Francisco, queres falar sobre isso antes de eu apresentar alguns dados? Eu fiquei pensando, na maioria dos consultórios em Santo Ângelo é ao entorno do Hospital Santo Ângelo, né? Como bom brasileiro, cada vez que eu vou me consultar, eu chego 10 minutos antes da consulta, né? Até porque chegar mais cedo lá vou ficar esperando igual, né? Só que ao entorno do hospital eu não encontro mais, não existe mais. É impossível tu estacionar o carro. Sim. Então, desses 10 minutos, eu perco ali meia hora, no mínimo, para arrumar uma vaga para estacionar. Então, tá aí pouco do atraso também pode ser explicado, talvez, por isso, né? O atraso dos pacientes. O atraso dos pacientes. Então, a logística em torno do hospital é medíocre, né? Mesmo com a transformação da via em mão única ali, né? Mudou o sujo para o mal lavado, porque não adiantou de nada, né? De benefício não teve nada. Então, a ampliação do estacionamento rotativo talvez seja... né, um ponto a ser pensado com urgência para aquela área, até porque ter que ficar dividindo espaço com a caravana de ambulâncias que está ali, fica difícil. Eles chegam de manhã e saem de tarde, então é a vaga da ambulância a manhã inteira perdida ali. Né? Então é um ponto a se pensar. Talvez um grande empresário que queira ganhar mais dinheiro ainda
construa-se um edifício garagem ali, porque bem pertinho do centro histórico, vai ficar lindo, né? Não, mas edifício garagem no máximo 4 andares. Mas já tem um prédio de 7 andares ali na frente da prefeitura. Mas isso é o de fazendo menos. sombra na praça. Isso é uma vergonha, olha. Mas há de se pensar, né, no edifício garagem ali ao lado do hotel ou algum estacionamento, um terreno que exista ali. É um ponto para te ganhar muito dinheiro, né? Se eu mesmo tivesse condições, eu faria para ficar rico, porque sou pobre, né? Professor não ganha nada. E tu falou Timinha, que Timinha é a Espanha, rapaz, que levou um Sarcey lá da Holanda. Pois aí que ele já saiu do assunto. Pois, Francisco, Thiago, tu que trouxeste esse assunto na semana passada, vamos recapitular. Qual é a situação jurídica dessa questão? Qual o histórico? Alguns exemplos, por exemplo, do que ocorre nos Estados Unidos, o que ocorre na Europa, dentro da área jurídica envolvendo essa questão. Perfeito, Fábio. O que tem ocorrido é o seguinte. No Brasil, já se passa a entender que o paciente é o consumidor da consulta médica. Como consumidor, ele tem um tempo de espera limite de 30 minutos. Alguns juízes já falam em 15 minutos de tempo limite. Nos Estados Unidos, no Código de Ética dos médicos, o tempo limite de espera são 10 minutos. Só que também lá tudo é mercantilizado, né? Então essa busca é um pouco mais feroz. Quantitativa. Mas aqui no Brasil nós já temos processos de danos morais que já foram julgados, no Rio Grande do Sul, inclusive. Espera de 45 minutos gerou um dano moral de R$ 3.500. No Brasil nós temos a mais alta espera, foi 1 hora com R$ 5.000 de dano moral, de indenização por parte do médico. E nos Estados Unidos agora, alguns estados, agora olhando novamente, 16 estados já aceitaram uma lei que é o seguinte: se o médico não atendeu na hora marcada, não cobra consulta. Proibido cobrar consulta, sob pena de indenização. Na Europa isso também tem acontecido, só que os europeus tradicionalmente eles têm essa questão de serem mais pontuais, né? Pelo menos tirando os europeus latinos ali. Mas tradicionalmente a Europa é tão mais pontual que essa questão praticamente não entra. E lei só existe quando as coisas não dão certo, né? Um exemplo de um médico brasileiro, dentro de uma pesquisa que eu fiz, aí o médico é um cirurgião plástico de São Paulo chamado Alan Landecker. Ele diz que por dia passam cerca de 20 a 30 pacientes no consultório dele. E é difícil o dia que não acontece algum atraso. Ele montou um sistema que, quando ele observa que o paciente ficará na espera por mais de 30 minutos, ele imediatamente entra em contato telefônico com o paciente para avisar dessa questão antes que o paciente chegue, e já sugerindo a possibilidade de remarcar uma consulta. Se ele consegue remarcar 1 ou 2 consultas, imediatamente a lista já se reorganiza. Essa poderia ser uma das saídas. Mas aqui a situação de cirurgião plástico, tudo bem, né? Cirurgia plástica, mas aí eu pego um convênio, eu sou conveniado do IP Saúde, né? Uhum. Eu demoro 8 meses para conseguir uma consulta, sem dúvida, 6 meses, aí eu vou ter que remarcar. Então é também inviável nesse sentido, né? Se fosse uma consulta particular, como cirurgia plástica, enfim, né? Eu tô ali para um tratamento estético, talvez correcional. Mas aquele paciente que vem lá de São Borja para consultar um oftalmo que demorou 8 meses, 6 meses, 5 meses para poder ser atendido, aí realmente fica difícil, né? E sem contar todo o desgaste que é tu enfrentar a viagem, chegar até um centro. Quem sai de Santo Ângelo vai a Porto Alegre, vai a Juiz, vai a Passo Fundo. Tu chega, tu tem que se preparar para uma maratona, né? Tu tá ali, vai lá já meio debilitado na saúde, fica sentadinho naqueles banquinhos, nada confortáveis, com aquelas revistinhas velhas, né? E aí aquela coisa, tu vai dizer o quê? Vai reclamar pro médico lá. As pessoas se sentem muitas vezes impotentes, né? Daí reclamam com quem? Com a secretária, coitada, que tá ali, que escuta os desaforos, né? Daí na hora que chega o cara que se atrasou, ninguém fala nada, né? Então é uma coisa também a se reclamar, talvez, para os doutores. Pô, doutor, daí tu me deixou 1 hora esperando aqui, né? Vamos nós, pacientes, também abrir a boca para reclamar. A funcionária que está lá ganhando seu salário mínimo, talvez um mínimo regional, ela não tem culpa da agenda do cara se atrasar tanto tempo assim, né?
Mas depois também tem a questão, né? Que principalmente no interior as pessoas têm um grande receio em reclamar para os médicos, né? Isso é uma realidade que todo mundo sabe, né? Doutor, então, os doutores, normalmente, as pessoas não podem reclamar para eles, afinal, a gente não sabe o que vai precisar deles, como vai precisar deles. Mas sobre os pontos que o Fábio trouxe, as respostas dos que o Fábio entrou em contato, dos médicos que o Fábio entrou em contato, a minha pergunta fica, para a primeira, se o primeiro se atrasa, você não pode adiantar o segundo, porque normalmente tem gente que está esperando ou tem benefício, benefício não, essa seria uma tá aguardando, né? Você não pode adiantar o segundo. E mais uma questão, uma indagação, por que será que a pessoa não pode perder a consulta simplesmente? Afinal, se atrasou? Qual que é a importância? Se a pessoa tivesse realmente precisando ir no médico, não vai poder alegar isso, porque senão não teria chego no horário. E se a pessoa... E por que o médico não pode abrir mão dessa consulta? É uma pergunta que eu me faço, né? E claro que se uma pessoa se atrasa, vai atrasar todo, isso é lógica. Só que poderia dar uma remanejada para jogar para frente o paciente que já está lá esperando. E também é impossível você... Se você não sabe, eu tenho uma cirurgia, eu não sei que horas eu vou voltar. E eu, como advogado, fazia isso. Eu tinha audiência, não sabia que horas eu ia voltar. Eu não marcava mais nenhum cliente para depois. Isso ficava meio óbvio para mim. Se algum cliente ainda me ligasse depois e eu já estivesse à disposição, aí sim eu atendia. Mas se eu estivesse na audiência, eu não ia estar marcando, tentando adivinhar que horas eu ia sair da audiência. Outra questão, dentro da pesquisa que eu fiz aí, vocês sabem que existe um segmento do marketing denominado marketing médico. E um dos pontos muito ressaltado nos artigos relacionados ao marketing médico está justamente essa questão. E com uma série de sugestões para essa questão. Mas cada vez estas questões estão mais difíceis, ligadas a uma coisa que o Francisco gosta muito de falar aí, que é a mobilidade urbana, essa questão até levantada por aí. Ou seja, a gente chama a atenção para uma questão que é efetivamente delicada, mas as soluções, elas passam também pelo bom senso. E eu daria uma pitada aí de que ocorresse um diálogo maior, efetivamente, sobre essa questão. E, lamentavelmente, a gente não encontrou eco nisso aqui. A gente só chamou a atenção e espera que consiga, chamando a atenção, ir buscar soluções, enfim. Fábio, de forma alguma, da minha parte, é uma provocação construtiva, né? Só que a realidade é que para se abrir diálogo, as duas partes têm que estar interessadas em tal. Tem muita coisa também daquela questão do paciente que acha que o médico é um terapeuta, né? Que daí começa a falar. Então, há pacientes que demoram um pouco mais e outros que tu vai lá, efetivamente é mais prático, né? Eu tô com dor no joelho, eu preciso de um procedimento assim, assim, assim. Ok, marca, tudo sai, deu 10 minutos a consulta. O outro, a tiazinha lá de 90 anos, chega, tem todo o ritual, dá meia hora ela lá. Aí há um tempo que também tem de se jogar, né? Não é fácil tu gerir a pessoa, né? O paciente, ainda mais um paciente. Então tem toda essa questão delicada por trás do atendimento, da espera. Mas eu me entendo como professor orientador de pesquisa, né? Eu marco ali meia hora para cada aluno. Tem lá um aluno mais deficiente, que eu preciso dar um apoio maior para realizar a pesquisa, aquele orientador pai, né, que tem que fazer tudo pro palhaço também, né, porque o aluno não faz nada, perde uma hora conversando, enquanto o outro que está lá mais adiantado é 10 minutos. Então tem que saber gerir isso. Talvez diminuir um pouco a quantia de consultas, né, para ter um tempo hábil, até para respirar também entre uma consulta e outra. Tudo isso vai, claro, cada profissional... Imagina uma jornada de trabalho assim, com uma fila imensa de espera, o próprio profissional médico, o tempo que ele dispõe para
para respirar. A gente que trabalha contra o relógio, enfim, também imagina que isso não deva ser algo muito fácil. E sobre isso também, cada vez mais com a humanização da medicina, né, o que se fala, que é atender particularmente a individualidade do paciente, que se fala hoje em dia. Mas, mais uma vez, de forma alguma, é simplesmente criticar por criticar, principalmente aqui da parte do Café Missioneiro, e sim criar um diálogo, um debate do que está acontecendo, trazer o problema que acontece com a população, com a sociedade civil, para o debate aqui. E o que me deixa bastante intrigado é ver que médicos dizem que não se precisa dos mais médicos. A gente fica esperando meses uma consulta e há pessoas dizendo que não se precisa mais médicos. Para mim, isso torna ainda mais evidente que realmente se precisa dos mais médicos. E outra, que uma espera de 15 minutos, não, tudo bem, é tolerável. Nós estamos num país onde as pessoas não cumprem os horários. Não estou falando dos médicos, mas estou falando todos, né? As pessoas não cumprem muitos horários. É tolerável. O problema é quando se espera 1 hora, 1h15, que nem aconteceu semana passada com um parente meu, esperou 1h15 para ser atendido. Eu já fiquei 1h30 em fila, né? Então isso aí é... Pessoal, mudando de assunto, eu quero chamar a atenção, quem nos ouve, a gente tem uma verdadeira legião aí de rádio ouvintes, enfim, agora o pessoal começa a nos acompanhar pela web também. Eu gostaria de chamar a atenção e colocar uma questão, e o dia para conversar sobre isso eu considero que é essa nossa terça-feira aqui. Na semana passada, na quinta-feira, esteve aqui o presidente da OAB, o Itaguaci, e ele chamou a atenção para uma questão aí da transferência de uma das 3 varas da Justiça Federal, que é um assunto que preocupa não só no sentido dos servidores envolvidos que de uma hora para outra teriam que se mudar para Canoas, Tiago, mas principalmente em relação a Justiça Federal é considerada, dentro da estrutura de todo o judiciário, uma das que funciona com maior rapidez. Tu és da área, tu deves conseguir explicar isso muito melhor do que eu. Mas os serviços podem ser comprometidos se isso ocorrer, né? Então, quanto a essa questão, qual a tua opinião, Thiago? Bom, os serviços serão comprometidos se isso ocorrer. Isso é sem dúvida. A Justiça Federal em Santo Ângelo, ela funciona. A Justiça Federal como um todo no Brasil ainda funciona. Peticionamento eletrônico nela funciona. Toda a parte digital dela funciona. Ela é eficaz, tradicionalmente rápida, funcionam os processos administrativos, coisa que não funciona praticamente nas estaduais, até pela demanda que se tem. Saindo a 3ª Vara Federal de Santo Ângelo, com certeza ocorrerá uma aglutinação dos processos na primeira e na segunda, causando uma lentidão excessiva. Processo que tradicionalmente está levando 6 a 8 meses, 10 meses, vai demorar mais que o dobro, porque vai ter que ser feito um reajuste, principalmente. Para quem imaginava que a Novos Horizontes entraria nessa questão do jornalismo, assim, apenas para constar ou para ser figurante, eu chamo a atenção e eu sou obrigado a fazer isso. Nós informamos isso aqui às 13 horas de quinta-feira. Imediatamente foi produzido um conteúdo para potencializar essa informação, publicado no site. Este assunto foi capa dos 3 jornais da cidade no sábado, ou seja, 72 horas depois, praticamente, tinha gente que estava lendo isso no jornal. E aí entra efetivamente o tipo de jornalismo que nós estamos preocupados em fazer. Não é puxar a brasa para o assado, mas é mostrar que é possível trabalhar dentro de uma proposta de instantaneidade. A notícia, nós, por exemplo, a equipe aqui tem trabalhado nos finais de semana, sábado e domingo, atualizando o site. E isso que eu quero chamar a atenção para as pessoas, que esse tipo de informação hoje é efetivamente o caminho, a forma
de tu te informares é através do meio eletrônico. Sem contar em questões aí, Francisco, ecológicas, de se fazer 120 páginas de jornal num final de semana em Santo Ângelo, para se imprimir praticamente a mesma coisa, né? Por quê? Eu até brinquei já que o ideal para a cidade, no sentido do jornalismo, é que os proprietários de jornais se unissem, se associassem e produzissem efetivamente um jornal grande de qualidade. Com equipes, imagina quantas pessoas poderiam estar trabalhando, não fazendo a mesma coisa, que é o que ocorre. A gente vê aí o repórter do Mensageiro, o repórter da Tribuna e o repórter do Jornal das Missões cobrindo a mesma coisa. Essas pessoas poderiam estar produzindo conteúdos diferentes, né? Claro que isso é uma utopia, vão dizer. A questão é essa: poderiam ser sócios, ganhar dinheiro juntos mesmo, não concordando. Existem exemplos no país afora aí, né, de sócios que não são iguais, então se publica todos os conteúdos. Claro que isso é apenas um comentário, Francisco Medeiros. Quem sabe no futuro, né? Vai saber o que pode rolar daqui para frente, mas seria efetivamente sim. Até porque muitas notícias publicadas deixam muito a desejar até no próprio português dos companheiros repórteres, né? Tem algumas coisas que dá para ler ali que é de chorar, né? Mas enfim, aquela coisa, o conteúdo pronto também eu fico muito preocupado. Aquele release que tu manda lá de uma repartição pública para todos e todos fazem exatamente a publicação do mesmo sem ter nenhuma notícia para verificar ou fazer um contraponto, isso me deixa muito preocupado. Isso aí me diz que há uma massificação de uma notícia que não se quer, ou pelo menos aferir, ou ver se está acontecendo da maneira correta, né? Então há pontos significativos a serem esmiuçados nas notícias, né? Mas enfim. Mas ainda há, por exemplo, hoje pela manhã a gente procurou um órgão importante aí, em busca da produção de uma notícia. E daí eu estava reunido com a equipe às 9 da manhã e sugeri né, que fossem os dois repórteres, o repórter e a repórter, para a cobertura. Chegando lá, eles foram... não obtiveram êxito na entrevista que eles iriam realizar com o dirigente do órgão, porque este necessita de uma autorização lá de bem longe para poder falar sobre qualquer coisa de qualquer natureza. Não era da Europa, mas essa situação também existe. A gente tem encontrado aí dificuldade de assuntos simples, por vezes entrevistar uma diretora de uma escola, a gente não consegue autorização porque os dirigentes não permitem, os superiores. É uma coisa muito complicada isso, né? O diretor de escola tem autonomia para dar entrevista, né? Eu acredito que deveria ter. Tem autonomia, pode ocorrer alguma sanção normativa da CREA, talvez, alguma coisa do tipo, da Coordenadoria de Educação, mas não é o costume. Mas né? eu me refiro à escola municipal. Ah, municipal não pode. Não pode? Não. Tem patrão, né? Tem patrão, então pois pode, e daí então nesse sentido a gente chama atenção para uma outra questão, ainda falando, e isso, para quem já se ligou nisso, as pessoas entendem do que eu estou falando. Ontem aqui o Portalete chamou a atenção para a possibilidade da suspensão das vendas da Oi em Santo Ângelo. Um assunto deveras preocupante. Ele citava que existem aí linhas que deveriam ser instaladas, transferências, internet e tal. Esse conteúdo está publicado em nosso site e eu acredito que até o final de semana isso que a gente fez também estará nos jornais. Fazem 60 dias que eu solicitei a instalação na internet e até agora estou esperando sentado, né? Não tem Cristo que faça instalar, até porque os coitados instaladores estão de greve, né? Ganham lá um salário de fome, terceirizado, então tem mais a que ficar de greve mesmo, não tem que subir imposto. Deixa os postos no meio da Venâncio lá, isso aí não vai atrapalhar em nada mesmo. Sobre essa questão das entrevistas, é a burocratização, né? Você transforma as pessoas em um rebanho que elas só podem repetir a voz do patrão. Quanto mais perto ao patrão, mais fácil você não poder ter opinião própria, né? Então,
Isso é impressionante ver que hoje em dia as pessoas não têm liberdade de expressão para uma mídia tão dinâmica quanto a rádio e a internet, né? Exatamente. Inclusive, fomos citados na audiência pública que rolou com uma concessionária de energia aí, quem era a rádio, que ficava só falando mal do serviço, que não estava lá para escutar. Pô, os caras fazem uma reunião às 2 da tarde também, ninguém não avisam ninguém, né? Aí eu não recebi convite. Você é às 2 da tarde, na casa de um vereador. Não é isso. Foi na Câmara, mas nós, por exemplo, nós não fomos avisados. Mas aqui não faz parte do... Né? Nós estaríamos lá sem sombra de dúvida, porque é um assunto que nos interessa até por ser um assunto que nós sempre falamos aqui. Claro. Afinal, né, pra quê que a Assembleia Legislativa vai avisar uma rádio, né? Afinal, pra quê? Não, é a Câmara Legislativa. Câmara, desculpa. Pois bem, nós vamos a um intervalo e, em seguida, nós amenizamos o assunto por aqui. E quem nos curte na Novos Horizontes TV, aprecia o belo intervalo e voltamos em seguida. A melhor rádio do seu rádio. FM. Estamos de volta com o Café Mistoneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Na semana retrasada foi lançado o Chromecast do Google, pois no dia que foi lançado, uma pessoa muito querida aqui, o Sérgio Luiz Toneto Júnior, resolveu comprar o dele. E nesse momento, hoje é o primeiro programa Café Missioneiro sem a presença do patrão aqui dentro do estúdio. Nós temos o suíte do meu querido Matheus Rasta, que está por aqui com a câmera de Estevam Menini e a operação de áudio de Vivian Ferraza. O Serginho nos assiste comodamente e postou no Face agora a imagem do Café Missioneiro numa tela imensa em casa. Como vocês podem ver aqui, sabe que rapaz. eu virei meme no meu WhatsApp ali, os guris ficam dando print dando print no computador e botando frase ali. Né? É mesmo? Aqui tem uns quantos aqui. Que barbaridade. Não, e com as caretas que tu faz, fica uma beleza isso, rapaz. Pois bem, hoje então temos mais um jogo da seleção e... O que vocês estão achando ainda da Copa do Mundo? Eu tenho me divertido muito, assim, né? Essa do telespectador, a distância. Recomendo para vocês por que só na Copa que rolam dessas coisas? Tem um programa que fala de tudo, até de futebol, no Sport TV, às 11 da noite, todos os dias aí, extraordinários, né? Com uma galera forte ali. É uma pegação de pé. Além disso, está todo mundo de olho esperando que a Maitê Proença cruze as pernas. Tem toda uma questão não, assim. Que a Maitê fica falando bobagem, né? Xingando todo mundo. É esse programa. Quem? A Maitê Proença fica xingando todo mundo, falando mal da Dilma, desse jeito. Não fala mal da Dilma. Cara, tem que ver. É com o Eduardo Bueno, o Peninha. Ele sempre tem um ou outro convidado. O Paulo Miklos dos Titãs também. Ontem ele não estava, mas juntaram uma galera. O Chico Sá, colunista da Folha. E ontem os nordestinos queriam dar com um facão no Eduardo Bueno, no gaúcho Peninha, que ele teria falado alguma coisa dos nordestinos no programa anterior. Na verdade, ele foi mal interpretado, mas é algo muito divertido, sabe? É uma forma de se fazer televisão. E, por exemplo, lembra um bate-papo como o nosso. Aqui, claro que temos todas as restrições. Não temos o glamour da Sport TV, né? Não temos toda assim, enfim, até mesmo o conhecimento ou esse caráter mundiado que tem aquelas pessoas que estão lá, né? Você diria que não temos uma Maitê Proença também, né? Ok, também. Tu viu, ele tá reclamando, é um pedido do É um pedido. Aí, ela ficaria bem aí no meio, né, senhores? Mas o que eu quero dizer é assim, o programa é 1 hora das 11 à meia-noite, que tem valido a pena ficar acordado. Eu durmo muito cedo normalmente, mas tenho conseguido ficar acordado para ver o programa, que é divertidíssimo, né? Diariamente às 11 da noite.
E o que tá achando da Copa, Thiago? Olha, eu não vi o jogo da seleção. Não viu? Mas que falta de patriotismo, rapaz. Não, mas... Mas hoje vai... Não, também não. Não gosta muito de futebol? Não, eu gosto de futebol. Gosto bastante de futebol. Não gosta da seleção. Mas o que tá acontecendo? Na verdade é o seguinte, né? Primeiro, minha primeira crítica é... Vamos ver. A gente gasta, faz... Até a festa no Amazonas do Bumba Meu Boi é melhor que a abertura da Copa do Mundo. Tá, mas isso já passou. Sim. Daí... Foi um belga que organizou, tu queria o quê? Chato lá. É a prova que a gente não... Qual é a prova disso? Que a gente não consegue nem chamar a gente do país. Mas não é a FIFA que mandou. É a Daí... mesma abertura das três últimas Copas. Quanto mais se acroca, mais mostra a bunda, né? Eu não sei. Eu tô efetivamente no clima, consigo me divertir vendo uma partida até o 0-0 de ontem à tarde, que foi algo assim... sem nenhum lance espetacular, né, Estevão Menini, mas dá pra ver, e é esse clima. Eu sinto, assim, lamento de não poder estar numa dessas capitais e tal, porque eu tenho certeza, eu ia estar fervendo junto na final, vou estar lá, né? Foi cara correspondente lá, então, né? Vou okay, fazer umas imagens entradas lá. ao vivo. Aqui era na Copacabana, aqui, ó. Muito bem. FanFest. O que me preocupa é o que vai acontecer se a seleção ganhar a Copa, né? Se ganhar, se ganhou, tá ganhado. Interessa não perder. Mas para isso terá que passar pelas oitavas, pelas quartas, pela semifinal e encarar uma final aí que tem candidato sério para essa final aí. Ainda e bem. isso que, por exemplo, tem times aí que hoje, por exemplo, a Bélgica é uma grande expectativa, foi o bicho-papão nas eliminatórias europeias. Mas aqueles europeus tem 2 times. Tudo bem. Não, tem 3 aí, tá. Tem a Holanda, tem Holanda, Portugal Itália. mesmo tendo tomado pau, tá lá, entendeu? Tem muita gente. Portugal joga bem certinho. O problema é eles tomaram aquele gol lá e o Pepe se Porque não pode tomar gol. Não, mas os caras tomaram um gol aos 13 minutos do primeiro tempo, tio. Mas os Estados Unidos fizeram aos 30 segundos lá e os caras engrossaram o jogo, então não tem desculpa. Os caras são mas uma coisa é jogar contra os Estados Unidos, outra coisa é jogar contra a Alemanha, né? Não, aí tudo bem. Mas me conta uma coisa, então, o que tu tem para nos contar de uma senhora holandesa cineasta, né? Tata Amaral é o nome dela? Como é que é essa história? Que história da holandesa essa que tu apresentou para nós aí, da escritora holandesa, falando do Brasil? Foi tu? Eu achei que tinha sido ele. Não, ela fez uma correspondente, né? Tá há um tempo já no Brasil, e daí fez uma correlação das críticas que os brasileiros fazem ao Brasil, né? Então, comparando com a Europa. Então, ela fez ali uma descrição, vale a pena dar uma conferida lá, do que tem e o que não tem, o que acontece e o que não acontece. Então, alguns exemplos do que tem de positivo no Brasil. Por exemplo, tu vai comprar uma comida num cachorrinho, ou seja, lá num boliche, os caras não te dão enrolar num jornal velho usado a comida e nem pegam... alguns lugares, talvez, né? Aquele X que o cara faz com o braço que faz o X lá. Mas... ele faz assim como se todo mundo estivesse vendo ele. Estamos na TV aqui. Sim. E aí, alguns não pegam o dinheiro e dão a comida. Então, algumas questões de higiene que nós estamos um pouquinho mais avançados. Alguns benefícios que o Brasil tem. E, efetivamente, eu estava vendo outras entrevistas dos correspondentes, então... Os caras só criticando, né? A Copa no Brasil, não sei o quê. Então, os estrangeiros que estavam aqui falando positivamente do Brasil. Teve um que falou que nunca recebeu, que se fosse da afetividade do brasileiro, que ele em uma vida inteira não ia receber tantos abraços do que ele teve em menos de 2 semanas no Brasil, né? Então, situações assim, os caras reclamando do trânsito em São Paulo. Daí um postou lá, é tão ruim quanto o de Londres, que todo mundo sabe que é uma porcaria, né? Então tem diversas situações específicas de metrópoles mundiais, como as brasileiras, que não tem como tu fugir, né? De um táxi, a fila do táxi, tinha uma holandesa falando que demora meia hora, isso que nem a Copa do Mundo para pegar um táxi no aeroporto da Holanda, né? Então coisas assim que nós superdimensionamos por aquela reação negativa que foi criada da mídia, né? Imagina na Copa, aquele jargão todo, enfim, é uma festa. Os gringos estão aí de faceiro que podem sair beber na rua. Aqueles países, a maioria dos países europeus e os Estados Unidos, todo,
é uma repressão total, tu não pode fazer nada, até uma vigilância extrema. Né? Tu sair do mercado tomando uma cervejinha, tu vai preso. Eu quero usar para encerrar o programa, eu quero até que tu comente isso que ele falou, mas vou apresentar para vocês uma questão que foi levantada hoje de manhã por um dos jornalistas gaúchos que, claro que todo mundo tem gente que vai criticar e tal, mas é um cara que eu conheci e gosto muito dele como pessoa, que é o Mário Marcos, que tem comentado algumas partidas pelo Premier, quando é feita uma equipe gaúcha, uma equipe caseira aqui. Pois o Mário Marcos publicou no blog dele, hoje pela manhã, algo muito interessante. O que chamou a atenção dele, duas fotos. Uma foto da Angela Merkel com um copo de chopp daqueles desse tamanho, com um Oktoberfest. O Oktoberfest, ela tomando aquilo com todo prazer, tranquilamente. Existem fotos, inclusive, da Angela Merkel nos anos 70, nua, que era algo muito comum, né? O europeu gosta muito de tirar roupa em público. Pois a Angela Merkel tomando aquele chopp cremoso, né? Tranquilamente. Imagina se fosse no Brasil a Dilma tomando alguma coisa, o rolo que ia dar nesse país. Né? A gente tem os exemplos antigos aí do Lula, quando o Lula aparecia tomando alguma ali, coisa, né? Já começava toda aquela crítica. E outra questão que o Mário Marcos chamou a atenção também é uma foto da Angela Merkel aproveitando, após a vitória esmagadora da Alemanha, ela foi até o vestiário da equipe inteira e tava ela lá no meio, contente, lá no vestiário alemão. Todo mundo tranquilo. Festa, né? Imagine se a Dilma resolvesse fazer isso aqui no Brasil, né? Iam detonar com a nossa presidente. Então, eu também acho, né, e aí está um exemplo concreto de que os nossos pesos e as nossas medidas poderiam ser repensados. Eu deixo esse assunto para tu encerrar o programa. Tem que mandar um oi aqui, ó. Pode mandar. Um oi pro Laboratório de Farmácia Santa Maria Larissa, que está escutando lá com as suas colegas, um beijo, minha namorada, né? Tá lá fazendo pesquisa e vendo o Café Missioneiro. Então, ó, rompendo a barreira das missões aqui, muito bem. Olha, Thiago, agora é contigo, tu tens um minutinho para encerrar com os teus comentários. A questão realmente o brasileiro, nesse sentido, tradicionalmente, ele é bastante hipócrita com a questão de vamos a Copa, não vai ter Copa, não vai ter Copa, não vai ter Copa. Ah, beleza, o Brasil ganhou. Né? Daí... Então, essa questão a gente muda muito rápido. E esse é o grande problema, às vezes, que é conhecido como memória de peixe, né? Que é esquecer para as eleições tudo que nós passamos e todas as evoluções que nós tivemos. Que a presidente ou a chanceler Angela Merkel ou a presidente Dilma pode beber, assim como qualquer outro cidadão. Ela é um representante da nossa cidadania, né? Não vai poder ficar bêbada, ou não vai poder invadir o vestiário dos jogadores quando eles estiverem pelados. Daí fica a pergunta se ela bebeu antes de ir no vestiário e entrou enlouquecida lá pra dentro. Também não é assim, né? Pode ser, né? Não, mas não dá pra saber. Mas, realmente, o Brasil ele tem um caminho a melhorar e eu acho que, principalmente, quem deve melhorar é a sociedade civil. Nós devemos começar a pensar nós mesmos. Aqui está ela, para quem nos acompanha. O Estevão mostra a Angela Merkel tomando o seu chopp ali, tranquilamente. O pessoal que nos assiste pode ver. Tornando. Que beleza, né, rapaz? Tava no terceiro minuto do Guti-Guti aqui, ó. Então tá, este foi o Café Missioneiro desta terça-feira. Eu agradeço muito a companhia de vocês e fiquem atentos a novoshorizontes.fm.com, tanto na área de notícias como na área da NHTV, sempre à disposição, sempre com atualizações e notícias quentinhas. Boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM.